Copa Paulista. Rio Branco vence o clássico contra o 15 de Piracicaba. Inter e Independente de Limeira estreiam com vitória na segunda fase. Mogi Mirim e Bugre permanecem na liderança. Palmeiras vence Sport Clube e fica mais próximo à elite do futebol. Santos vence o Criciúma, Corinthians empata e São Paulo perde. Tudo sobre o Brasileirão e o Baú do Lente, o original, aqui no Lente Esportiva. Olá, boa noite. Mais o Lente Esportiva começando nesta segunda-feira, 23 de setembro. Você que está em casa já sabe que a programação da NET Cidade é toda feita por voluntários e nós estamos com inscrições abertas. Então, se você tiver interesse, pode acessar a página do Voluntários NET pelo Facebook e preencher a ficha de inscrição ou mandar um e-mail para o voluntariosnetcidade@gmail.com. Bom, vou começar o programa de hoje apresentando a nossa bancada e logo mais a Taninha com a nossa enquete e muito mais. Quero apresentar aí o Rogério Domingues, né, o nosso fundador aí do Lente Esportiva. Boa noite, Rogério. Boa noite, Juliana. Boa noite para você de casa. Bem-vindo a mais essa segunda-feira aí recheada de muito futebol, Copa Paulista. Nossos times da região aqui fizeram a lição de casa, todos ganharam. Então você vai acompanhar aí toda a discussão da Copa Paulista, enfim, muito do Rio Branco hoje à noite. Então você não pode perder, hein? Muito bom. Eu, antes de apresentar os convidados, vou pular e vou chamar aí uma pessoa que está retornando para o programa, corneteiro que só ele, né? O nosso querido Márcio Teodoro. Márcio, boa noite. Obrigada por retornar ao Lente, viu? Eu percebo tanto que você tá grata por eu ter retornado, né? O corneteiro, olha o jeito que você me apresentou. Mas tá valendo. Boa noite, Juliana. Eu, na verdade, fiquei 3 segunda-feiras sem vir porque eu estava suspenso. Eu recebi uma advertência aqui do canal, porque eu andei falando algumas coisas que não podia. E hoje eu trouxe uma lista de tudo que eu ia falar e me deram uma lista do que eu não posso. Tá igualzinho a lista, agora eu fiquei perdidinho. Mas beleza. Boa noite pra você de casa, não saia daí, não vá assistir a novela, que hoje temos bastante assunto. Inclusive você de Americana, que hoje o programa é bem específico aí sobre o nosso Rio Branco, que tá arrebentando aí na Copa Paulista. Muito bom. Bom, vou apresentar então os nossos convidados de hoje, depois eu mando lá pra Taninha. Ariel Ferreira, muito obrigada pela sua participação, sempre bem-vindo aqui no Lente Esportiva. Primeiramente, boa noite ao telespectador. É sempre um prazer retornar nessa casa para falar de futebol, principalmente futebol do nosso interior, que é muito pouco divulgado, principalmente na capital paulista, falar das equipes que vão muito bem, obrigado, as 2 equipes de Limeira, o Rio Branco aqui estreando com vitória diante do arquirrival, também um clássico do interior paulista. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de retornar ao Lente Esportivo. Muito bom. E Jonathan Souza, o Jô do Rio Branco, está presente aqui conosco hoje. Obrigada aí pela sua participação. Seja bem-vindo, Jonathan. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos os convidados, pessoal de casa. Eu que agradeço o convite e quero até parabenizá-los pelo programa, que sempre que posso eu estou acompanhando. Muito bem, muito obrigada aí. E Taninha, nossa gravidinha, bonitinha, hoje ela tá polêmica a Taninha, né? Taninha, boa noite, bem-vinda aí ao Lente Esportiva. Boa noite, pessoal de casa, boa noite, Ju, boa noite, convidados e boa noite, é claro, nossos comentaristas. Corinthians não melhorou, mas nosso Márcio, ele deixou o jejum de casa, né? Voltou para o programa, senão não voltaria nunca mais pro programa Lente Esportiva neste ano, gente. Tô falando sério, hein? E olha que eu sou corintiana. Já vou aproveitar, Ju, para chamar você de casa para participar conosco. Para participar conosco é pelo telefone 3471-8123. Temos nosso Facebook.com/Lente Esportiva. Temos também o nosso Twitter, @Lente Esportiva, ou nosso e-mail, alvivo@netservicos.com.br. Você de casa, é claro, pode mandar pergunta para o Jô, nosso volante do Rio Branco, ou também para Ariel, por que não? Ou cornetar nossos comentaristas de plantão, Rogério Domingues ou Márcio Teodoro, porque o Márcio tá afiado, gente, então pode mandar, que ele não tem lista nenhuma não, é mentira, viu, gente? Já aproveitando para falar da enquete de hoje,
Você de casa responde a segunda enquete. Você acha que os times paulistas chegam ao G4? Eu, particularmente, Ju, já vou responder essa pergunta. Nenhum chega ao G4. Nem o São Paulo, que está lá em 15º, que está achando que com o Muricy vai conseguir deixar ele lá no G4, não consegue, viu, gente? Eu sou corintiana, gostaria muito que o meu time chegasse pelo menos em 5º, para quem sabe tentar uma Libertadores, mas nem isso vai acontecer. Bom, a Tânia, ela já desenhou, né, a nossa enquete de hoje. Muito bem, aí a opinião dela. O Santos, após essa vitória, também é outro clube que acha que tem oportunidades aí de chegar no G4. Não sei, dentre todos os clubes paulistas, esse pode ser o mais próximo. São Paulo realmente achou que com a chegada do Muricy já tinha tanta oportunidade, estava tão na expectativa, que achou aí que iriam chegar no G4, o que eu acho difícil. Mas vou mandar aqui para os nossos convidados de hoje, né, o toque de primeira. Na sua opinião, quem foi o fera e quem foi a decepção da rodada? Ariel Ferreira. Pergunta fera da rodada. Cássio do Corinthians. Salvou e evitou a derrota do Timão para o Cruzeiro. Agora o fera da rodada... Não, a decepção. O fera foi o Cássio, né? Cássio, desculpa. Decepção da rodada... Difícil, complicado. Mas o árbitro do jogo contra Corinthians e Cruzeiro também. Um pênalti escandaloso, uma entrada criminosa do Gil, que não é de ser um jogador violento, e um pênalti não marcado a favor do Cruzeiro. O árbitro da partida foi muito mal no jogo e poderia fazer a diferença com o Cruzeiro disparando ainda mais na liderança. Muito bem. Jô, acompanhou aí a rodada? Dá para dizer aí quem é o fera e a decepção? Eu acompanhei pouco. Também acho que concordo com ele, o Cássio, pelas defesas e tal. A decepção, acho que até o Corinthians em si, pelo que vem apresentando agora no segundo turno do campeonato. Exatamente. Bom, então, amigo Rogério Domingues, o que você acha aí? Eu não vou dar opinião de jogador, de árbitro, nada, mas eu vou dar assim, como é que é? Fera, né? O fera. O fera da rodada eu vou dar para os 3 times aqui da região. Vitória do Rio Branco, Vitória da Inter e Vitória do Independente. Isso. E a decepção, claro, o 15 Piracicaba, que vem aí, né, Ariel? Confirma que 5 rodadas sem ter um resultado positivo, então o 15 pode estar entrando aí numa descendência aí de resultados. Mas a minha posição é essa, os feras são os times da região que fizeram bonito nessa última rodada da Copa Paulista. E você, Márcio Teodoro, tá pensando aí? Não, só estava esperando a minha vez. O fera da rodada vai pro Walter do Goiás, 14 quilos acima do peso. Pra mim é o melhor jogador do Brasil hoje. Um gordinho? Joga muita bola. Gordinho não, gordão. 14 quilos é o que ele fala. 14 quilos acima do peso, o cara joga muita bola. É o fera da rodada. E a decepção, eu vou dar pro meu Corinthians aí. Não, mentira. A decepção eu vou dar pro Rogério Ceni, que foi legal pra caramba. Foi muito engraçado. Obrigado, Rogério Ceni. Eu me divirto muito com você. Você é um exemplo de atleta, de circo. Você faz eu dar muita risada. Muito obrigado, Rogério Ceni. Cortem o microfone do Márcio, que ele já começou cedo. Mas não foi legal? Não. Foi muito legal, Juliana. Você é santista, você fala a verdade. Deixa eu falar. É que a galera que é São Paulino não pode falar. Vamos continuar aqui, que temos a enquete, que vai aí pro pessoal de casa também responder para nós. Rogério Domingues, acha que tem algum clube paulista que vai chegar aí no G4 este ano? Eu acho que os clubes paulistas estão com uma boa dificuldade. Tá complicado o campeonato brasileiro para os paulistas. São Paulo está naquela de recuperar. O Corinthians está naquela fase de tomar antidepressivo. O Corinthians não vai mais. Já foi. A Ponte está pensando em sobreviver, né? E o Santos está naquele marasmo no meio de tabela. Então, eu acredito que esse ano não seja muito ano dos paulistas na Copa do Brasil. Na Copa Brasileirão. Ariel, qual é a sua opinião aí, hein? Apesar de oscilar demais no Campeonato Brasileiro, o melhor momento hoje é do Santos. É claro, o Santos oscila muito, até pela reformulação que passou no elenco, um treinador jovem, uma aposta da diretoria. O Thiago Ribeiro veio e deu uma consistência de experiência, de qualidade para esse setor ofensivo após a saída do Neymar. Então hoje eu vejo o Santos com mais condições de avançar dentro do G4, mas não pode oscilar muito. Corinthians passa um momento conturbado, é mais um problema extra-campo do que dentro de campo, porque é um time que tem muita qualidade. Jogadores do Corinthians comemoraram o empate ontem diante do Cruzeiro, apesar
de na tabela de classificação o Cruzeiro estar na ponta, o Cruzeiro não tem mais time que o Corinthians. Isso é claro. O Corinthians tem algo fora de campo que vem atrapalhando. E o São Paulo, o Muricy foi claro e disse tudo. Vim para salvar a equipe do rebaixamento. Se salvar, está bom. São Paulo não alcança o G4. E a Luzinha também vai se safar, viu? Guto Ferreira vai salvar Escapa a Luzinha? Eu acredito que escapa. E eu acho que o Muricy tá certo mesmo. Ele tem que fazer só o papel aí de casa, que é não permitir que o São Paulo vá para a segunda divisão. Do resto, os São Paulinos podem ficar aí de boa. Porque... Série B, né? Você está humilhando o Palmeiras, né? Bom, enfim. Depois a gente vai tocar nesse assunto do Palmeiras. É humilhar os palmeirenses, a Série B. Vai falar também da Série B de hoje? Segunda divisão, vai falar da Série B. Ah, entendi. Teodoro, fala aí pra nós. Você acha que tem condições de algum clube paulista chegar, sonhar aí com a Libertadores? Ô, Juliana, dentre os 4 grandes aí, os 4 não, porque o Palmeiras está fora, mas Corinthians, Santos e São Paulo, eu não acredito que a Portuguesa e a Ponte, que está declaradamente rebaixada, aí, não acredito que eles vão chegar no G4, óbvio. Agora, dentre os 3 aí, eu diria que é um pouco até complicado afirmar alguma coisa, porque está começando o segundo turno agora. E a gente sabe muito bem que no meio do primeiro turno, você tem o exemplo do Curitiba, que estava na ponta da tabela, estava arrebentando e hoje está num marasmo. Isso também cabe ao Botafogo, que estava bem, hoje vem de derrota seguida de derrota. O Inter, que perdeu para a Luzinha, como disse o Ariel aqui da Luzinha, perdeu para a Luzinha lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, é difícil, tá difícil para os times de São Paulo. O Santos é que está no melhor momento, vem vindo de uma ascensão, tem um jogo a menos, joga contra o Náutico, que é o único time já matematicamente rebaixado. Então o Santos tem uma tarefa fácil. Agora, quarta-feira, se ele ganhar do Náutico, ele vai para 5º colocado. Então tá mais fácil para o Santos. O São Paulo vinha vindo aí de 3 vitórias, tomou um gol aí aos 42 do segundo tempo e jogou uma água fria, na verdade, no São Paulo. Que se ele empata ou ganha esse último jogo, eu acreditaria sim no São Paulo. Agora o Corinthians tá em crise, tá? Só que existe essa possibilidade. Da mesma forma que faz 6 jogos que não ganha, se ele, como nós estamos aí no início do segundo turno, se ele pegar 6 jogos agora e ganhar os 6 jogos, a possibilidade dele chegar no G4 é muito grande, entendeu? De título nós não vamos nem discutir aqui. O título está muito difícil de tirar do Cruzeiro. Isso aí nós temos que admitir. O Cruzeiro hoje, sem sombra de dúvida, no campeonato vem apresentando o melhor futebol, mas agora com relação a chegar no G4, eu ainda acredito, São Paulo, Corinthians e Santos tem chance. Tem chance sim, até mesmo por ser o início do segundo turno. Nossa, São Paulo, hein? Jô, tem aí o que você acha? Dá para algum clube paulista sonhar, pelo menos com uma Libertadores? Porque, como ele disse, Cruzeiro aí parece que vai dominar o campeonato, né? Eu acho difícil, mas a gente sabe que o campeonato brasileiro é muito disputado. De repente você pega um Flamengo, depois já pega o Vasco, Internacional. É complicado o campeonato brasileiro. Mas assim, pelo futebol que vem apresentando, o São Paulo houve uma evolução, acabou saindo da zona, o Muricy chegou, deu um ânimo. Pode chegar? Pode. Pelo futebol que está sendo apresentado, mais consistente, o Santos oscila um pouco, mas o Corinthians não sei se não conseguiu ainda se encontrar nesse início do segundo turno, até algumas rodadas antes não está se reencontrando, mas a gente sabe do elenco e a força que tem e pode chegar sim, mas eu creio que é mais priorizando então a Copa do Brasil, então no caso que lógico, é mata-mata, difícil, mas o Corinthians até na Libertadores se deu bem nesse estilo de campeonato. E o Campeonato Brasileiro, como é bem difícil, é bem disputado, eu acho difícil, mas pode acontecer. Muito bem. Teninha, só repassa aí os contatos para os nossos assinantes e depois vamos continuar aqui com Rio Branco, a rodada de hoje. O Bica já vai preparando o VT. Pessoal de casa, para você participar é muito fácil, é só ligar para a gente pelo 3471-8123. Temos também o Facebook /Lente Esportiva, temos nosso Twitter, @Lente Esportiva, e temos também o nosso e-mail, alvivo@netservicos.com.br. Só lembrando que semana passada a gente veio com uma camiseta do Rio Branco para sortear exatamente para você. Então você de casa não vai esquecer dessa camiseta linda. No final do campeonato, da Copinha, a gente vai sortear essa camisa para todo mundo que participou da semana passada, segunda-feira passada, até o final do campeonato. E hoje, gente, tem o Jô aqui que está defendendo realmente o time e também tem aquela assinatura ali, hein? Então não perca, porque eu quero uma. Não vai ser essa, porque essa é para você de casa, mas quem sabe a minha não vem por encomenda. Né, Juliana? Mas bom, ó, Theo Fiola tá devendo uma para nós, hein? Bom, Rio Branco vence o clássico contra o 15 de Piracicaba. Ariel Ferreira, vamos... não sei se a gente já chama o VT, já tá pronto o VT?
Beleza, pode rodar e depois a gente já faz os comentários. Muito bem, assinante ligado aqui no canal Net Cidade, chegando com mais um jogo de importância aqui na região, Copa Paulista 2013, segunda fase, desta vez Rio Branco Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba, jogo realizado no estádio Décio Vita, em Americana. Cleiton tem alternativo, Vinícius tem também o Adilson Goiano que chega, ele chuta de longe, Fernando Hilário em 2 tempos. O Jô acabou tentando ajudar, ajudou sim, porque sobrou para o Denis tocou no Jô, o Jô novamente no Rafinha, o Rafinha alçou, olha o gol! Diego e Adriano, o Adriano passou, deixou para o Diego, agora sim, cobrou, Fernando Hilário foi, ela passou à esquerda do poste do Fernando Hilário, tirou tinta ali, hein? Procurava o Jobinho, 2 zagueiros se desentenderam, a bola sobrou com o Jô, é boa bola, pintou o gol do Rio Branco, Thiago Passos, de qualquer maneira, Robertinho! Renatinho no rebote, quase amplia o Rio Branco aqui no Décio Vita aos 19 minutos e 30 segundos. É perigo para a equipe do 15, o Denis tem um corredor, o Romário ficou na indecisão, o Denis levou, vai fazer o gol, a bola passa pela esquerda do gol de Thiago Passos. Na jogada individual do Denis, na displicência do Romário. No cruzamento do Fabiano, ela triscou no Ronaldo. Boa bola do Fabiano, pegou o Adriano de qualquer maneira, Fernando Hilário. Voltou no Adilson Goiano, armou o chute. De qualquer maneira, o Fábio Baiano dá um último tapa, ela sai em escanteio. Fernando Hilário, sensacional aqui no Décio Vita. Falta em favor do 15. Ela viajou por toda a extensão do campo. Esse é o Adriano, de qualquer maneira, vai no desespero o 15, Paulo Roberto, Cafu, Fernando Hilário! Fernando Hilário, sensacional aos 48, quando não há tempo para mais nada aqui no Décio Vita. Final de jogo, Rio Branco Esporte Clube 1, Esporte Clube 15 de novembro de Piracicaba 0, Net Cidade, o canal da gente. Jô, melhor em campo para mim, bela atuação e diga também sua sensação de o Rio Branco já sair nessa segunda fase com uma vitória 3 pontos. Primeiramente, obrigado pelos elogios. Foi bom, foi importante esse resultado, a gente sabia da importância de ganhar dentro de casa, né? Diante de uma dificílima equipe que é o 15 Piracicaba, foi muito importante sair na frente com os 3 pontos. Você fez a ligação pelo lado esquerdo no lance do gol, pelo lado direito em várias oportunidades no jogo. Isso foi uma orientação do Júlio ou é uma característica sua? É mais uma característica minha, né? Ele me dá liberdade, eu estou fazendo uma função ali segundo volante, mas ele dá liberdade para eu sair pro jogo, movimentar bem e dar dinâmica pro time. Rafinha, cruzou ou chutou? Rapaz, todo mundo perguntando isso, né? Não, fui cruzar, realmente eu fui cruzar de esquerda, né? Mas, cara, graças a Deus, né, a gente tive a felicidade de a bola entrar, né? E a gente sair daqui com o resultado positivo. Sabíamos a dificuldade que ia encontrar no jogo. É aquilo ali, né? Esses jogos do quadrangular se resolve no detalhe, né? E graças a Deus tivemos felicidade de marcar o gol logo no início para dar uma tranquilidade maior para nós. Muito bem, agora sim, Ariel Ferreira, a sua opinião aí sobre o jogo do Rio Branco contra o 15. O que você achou da atuação aí do time? Olha, o Rio Branco, pela circunstância da partida, por encontrar um gol logo no começo, um belo gol, foi cruzamento, mas foi o gol que decretou a vitória para o Rio Branco, foi um time consistente. O Rio Branco soube acertar a marcação, segurar o 15. A única oportunidade, a principal do 15, podemos dizer assim, foi essa aos 48 minutos
do segundo tempo. O 15 chutava de fora da área, de longa distância, porque não conseguia encontrar espaços dentro da defesa do Rio Branco. O Rio Branco talvez tenha pecado nos contra-ataques, poderia ter matado a partida, porque o 15, no segundo tempo, se abriu muito, tirando os laterais. O que pensou o Kleber Gaúcho? O Rio Branco tem 2 laterais que pouco avançam o meio-campo, são laterais mesmo. Com isso, eu não posso ficar com o lateral preso se o ala do time adversário não avança. Ele colocou um atacante para pressionar o lateral esquerdo do Rio Branco, formando, na verdade, um ponta, não tendo uma marcação por aquele setor. Então, foi um time consistente o Rio Branco. O Rio Branco jogou a favor do resultado. Naquele momento, venceu o jogo logo no início, soube segurar. Poderia ter aproveitado melhor os contra-ataques. Era um jogo complicado, o Rio Branco vinha de derrota no derby, um clássico regional. O Rio Branco há anos não vencia o 15. 5 anos, né, Ariel? E acima de tudo, era a estreia e a obrigação de vencer em casa. Depois da derrota do derby. Porque é um novo campeonato. Esquece o que se passou. É um novo campeonato mais curto, com apenas 2 equipes se classificando. Então, a obrigação de vencer em casa é muito grande, porque você tem pouco tempo de recuperação dentro desse, podemos dizer, quadrangular. Então, o Rio Branco fez o dever de casa, fez o mais difícil, isso a partir de agora dá uma tranquilidade para trabalhar, porque o Rio Branco tem um jogo muito mais complicado, né? Porque o Audax venceu por 3-0 o Linense, que vai pegar um time morto, não. Aliás, vai pegar um time desesperado, necessitando da vitória. O Branco vai ter que ser muito inteligente para, diante do Linense, fora de casa, quem sabe, trazer um bom resultado, um empate. A vitória seria maravilhosa. E, Ariel, a gente tinha comentado no programa anterior também que o Rio Branco ele tem uma vantagem nessa fase, porque ele vai ter mais jogos da chave dele dentro de casa. Então, você acha que aí vai facilitar um pouco mais essa guerra que eles têm proporcionado em Não, jogos? os jogos são iguais, né? São 3 jogos em casa, 3 fora. Então, mas todos os jogos são iguais. Ninguém tem jogo a mais em casa, nem a menos. A conta é simples, vencer os 3 jogos em casa e empatar um fora, e o Rio Branco está classificado. Então, o Rio Branco trazendo o empate de Lins, o Rio Branco só precisa fazer a obrigação de casa, vencer o Audax e o Linense e avançar à próxima fase. Oriel, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Ante o exposto que você acabou de falar aí sobre 5 anos, o Rio Branco sem ganhar esse derby e tudo mais, você sabe dizer se o Rio Branco entrou em campo já pensando no favoritismo do 15, ou você acha que não houve nenhum relato sobre isso? Não, até porque eu não vejo e não vi esse favoritismo do 15. Diante a boa campanha que o Rio Branco fez no campeonato. O Rio Branco tem um diferencial que eu vejo, Márcio, nessa competição, acompanhando praticamente todos os jogos. O Rio Branco tem um bom elenco. Esse é o diferencial do Rio Branco. Mas é a hora de você falar dos dirigentes também. Puxa o saco do troféu. É a hora, cara. É a verdade. Foi montado um bom elenco. Diferente na ocasião, trouxeram o Ferreirão. Foi. E Ferreirão deitou e rolou. É verdade. Agora não. Agora o Rio Branco contratou a sua peça. Claro, tem carência. O setor esquerdo, o lateral esquerdo do Rio Branco, é uma carência do elenco. Todo mundo sabe disso, não adianta esconder. O Branco tem carência no setor ofensivo, perde muito, não tem aquele jogador de velocidade. O Robertinho caiu muito nas últimas rodadas, o Jobinho vem se recuperando de uma lesão, mas é um time consistente. Um time que, se você perder o Fábio Baiano, você tem o Gersimar, que é um jogador de Série B de Campeonato Brasileiro. Se você perder o Jô, você tem o Buti, que é ídolo da torcida, que levou o Rio Branco ao acesso ao Paulistão em 2009, tem uma qualidade diferenciada e muito experiente. Do Rafinha tem um Renatinho. Talvez o Rio Branco ainda falte um meia, mas para uma Copa Paulista, o Rio Branco tem um elenco muito bom mesmo. Eu vejo no setor da lateral direito o Luiz Felipe, que é um jogador que ainda não jogou, não iniciou um jogo, apenas entrou diante do Paulista. Então o Rio Branco tem um elenco. Esse é o diferencial do Branco Copa Paulista. Não vamos falar em nomes, né, Ariel? Mas vamos lá. Quantos em porcentagem, em termos de porcentagem, quanto você vê que a diretoria pode aproveitar desse elenco para Série A2 do ano que vem? Olha, Rogério, no mínimo 13 a 14 jogadores, no mínimo. Eu cito rapidamente, não falo em titular, em compor elenco, vai depender da preparação e do trabalho que vai ser feito. O que eu sempre defendo é que muitos criticam, jogador de Copa Paulista não serve para a Série A2. Para com isso.
Porque o jogador está na Série A3, então ele nunca vai jogar em time de Série A brasileiro? Não tem nada. Talvez ele não tenha tido uma oportunidade, não tenha tido uma sequência. Tem que ter a chance, é isso mesmo. Ó, rapidamente, Fernando Hilário ficaria no meu elenco. Luiz Felipe, lateral direito. Os 4 zagueiros ficariam. Rio Branco tem 2 zagueiros titulares bons demais. Tem o Toninho, extremamente experiente. E o Danilo, que contra o São Bento fez uma partidaça. Eu não ficaria com nenhum dos 2 laterais, até aqui vou privar um pouco o Denis, que entrou apenas em 2 jogos. Os volantes eu ficaria com o Jô, com o Fábio Baiano, com o Buti e com o Gersimar. Ficaria com o Rafinha, o Renatinho daria mais oportunidade, é um jogador que você vê que tem qualidade, que pode acrescentar dentro da competição. E no ataque eu ficaria, por enquanto, com o Jobinho. O Robertinho caiu muito a produção dele, mas jogador que mostrou ter qualidade, ter faro de gol. Ele tem que se aproximar mais ao gol, chegar mais ao gol. Foi assim que ele conquistou diversos gols no início da competição. Então, o Branco tem aí de 13 a 14 jogadores, no mínimo, que podem ser aproveitados para o Campeonato Paulista da Série 2. Isso é o mais importante. O Rio Branco teve uma base da Série 3 que foi destruída pelo Luiz Carlos Ferreira. Exatamente. Foi montado um time de estrela. Time de estrela o Rio Branco montou para a Série 2, que quase foi rebaixado. Então, é dar prioridade a esses jogadores que estão aí. Não é alto salário que define um grande time. Mas eu concordo com você, de repente segura aí de 12 a 14 jogadores. Mas de repente, vamos supor aí que o Rio Branco venha a ser campeão ou vice-campeão da Copa Paulista, e a gente tem que entender também que muitas das vezes a Copa Paulista ela não, ela é uma vitrine. Você não acha que o Rio Branco corre um grande risco de perder muitos jogadores? É lógico que isso é ótimo para o Rio Branco, mas de perder muitos jogadores em função dessa boa campanha do Rio Branco, inclusive desses jogadores natural, que você citou? É natural. E até porque não é bom para o Rio Branco, porque não vai dar lucro nenhum para o Rio Branco. É natural, pois há controvérsia. Mas se o dirigente falar, não vendo ninguém que nós precisamos ganhar A2, ele vai segurar. Eu acho que a maioria tem contrato até o final da Copa Paulista. O que foi certo esse ano, errado ano passado, onde fizeram contrato com jogadores de 1 ano e meio, jogadores que não terminaram, o Rio Branco teve que pagar rescisão e tudo aquilo. Então, é complicado. Só que se o jogador, o Kleberson, o zagueiro do Rio Branco, é extraordinário. Há muito tempo eu não via um zagueiro de tanta qualidade. O posicionamento do Kleberson, a velocidade do Kleberson, eu não vi ainda em todos os jogos o Kleberson perder uma jogada com qualquer jogador. Não é maldoso, joga na bola. Não sei se o Kleberson permanece no Rio Branco. Mas o Kleberson me lembra muito, claro, devido às proporções, o finado Gilmar Lima, revelado no Rio Branco, jogou no Inter, no Palmeiras e que problemas extra-campo tiraram do futebol. Mas é um zagueiro de muita qualidade. Então, é um zagueiro que pode deixar o Rio Branco. Pode. Mas mostrou que o Rio Branco acertou nas contratações. Isso é um risco que o Rio Branco tem que correr. E se o Kleberson tiver uma oportunidade de jogar em um grande clube, libere. Não prenda o jogador. Deixe ele ser feliz. E o Rio Branco dá oportunidade, que ele busque outros clubes, outras oportunidades. Mas eu torço que ele permaneça. E quantos outros também já foram? Não, eu sinto aqui o Kleberson, até pelo um jogador que era reserva, que entrou no lugar de um jogador lesionado, que teve a oportunidade de adquirir a condição de titular. Tá certo. Jô, então fala para nós aí o que foi o diferencial da equipe, como foi o preparo de vocês, o psicológico, a importância de vencer esse clássico e lógico, né, que agora na segunda fase vocês vão com tudo para vencer todas. Se não conseguir, pelo menos, né, que não seja uma derrota e sim o empate, como ele disse, fora de casa, que também ficaria bom para o time. Fala para nós o que foi o preparo de vocês, como que vocês têm trabalhado. Cara, realmente eu concordo, a força do grupo, né, do elenco, da preparação, o professor Henrique, preparação física foi primordial. E eu acho assim, em relação ao elenco, que nem ele colocou, saiu o Toninho, entrou o Kleberson. Então sempre tem uma peça de reposição, não deixa cair a sequência. E eu penso também que a entrega dos jogadores, se não houver isso hoje no futebol, é muito nivelado. A gente pega o 15, amanhã vai em Lin, quarta-feira pega o Linense, o Audax. Então, não pode ter vaidade dentro do grupo. Eu preciso correr pelo meu companheiro, entendeu? Então, acho que isso é o mais importante, é a entrega, não ter vaidade, um correr pelo outro, porque o elenco pode ser bom, o time pode ter qualidade, mas hoje o futebol está muito nivelado. Isso é importante, né, Jô? Como você falou aqui antes da gente começar, falou, Rogério, eu estou muito focado nesse campeonato. Eu achei bacana essa colocação do Jô. Isso mostra que
você mais o grupo estão todos com o mesmo pensamento, ou seja, o grupo está fechado, deu liga no time, né, Jô? Isso, realmente é focado no campeonato, porque só assim a gente consegue passar por etapas. Conseguimos classificar bem a primeira fase, já entramos na segunda, Exatamente. Passou, entendeu? Então se a gente não tiver focado, eu penso que a gente pensa em chegar na final por etapas. Então nós já temos um desafio, quarta-feira, então é focar no Linense, buscar ponto passo a passo. Muito bem. Taninha, temos uma participação aí especial para o Ariel Ferreira. Pode Temos passar uma para nós. pergunta para o Ariel, mas antes disso eu vou falar algumas participações Poxa, a referente ao estrela nosso aqui é o enquete. jogo, quem tem que responder é o jogo, não é o Ariel. A gente Ariel, vai envolver o Jô, fica tranquilo. A gente vai envolver o jogo, pode ficar tranquilo. Isso mesmo. Temos o Gabriel, ele está participando conosco referente ao Facebook, pelo Twitter, perdão, ele fala o seguinte: parabéns ao Jô e a todo o elenco do Rio Branco pela vitória importante sábado, agora é ganhar na quarta. Então, abraços a todos. Obrigada, Gabriel, pela participação via Twitter. Temos o Silvio de Santa Bárbara do Oeste, ele disse o seguinte: acredita que nenhum dos 4 times chegam ao G4. Eu também concordo com você, viu, Silvio? Temos o Danilo, ele fala o seguinte: os 4 times paulistas não chegarão entre os 4. Só o Palmeiras que vai chegar em primeiro, porque é palmeirense, né, querido? Só por isso você fala, né, Danilo? Primeiro da Série A2, né? Ele, como o Fernando Palmeiras, Furlanete, primeiro né? dos últimos. Como sempre. Manchester United da Série B. Temos o Itamar, de Santa Bárbara do Oeste, ele fala que também nenhum time paulista chega ao G4. Ele é santista, mas acredita que em 2013 os paulistas não chegam. Obrigada a todos pelas participações. E agora eu vou mandar uma pergunta para o Ariel, que o Celso Soares, aqui de Americana, ele faz a pergunta. Ariel, o que você acha da permanência do Júlio César no comando do Rio Branco para a Série A2? Ó, Eu queria primeiro, perguntar isso para você também. Tá aqui, ó, na ponta da língua. Obrigada aí ao César. primeiro, Essa polêmica que a gente vem primeiro, ouvindo. Né? o que eu falo na Rádio Azul Celeste, repito aqui. O Júlio César ainda falta experiência para ele. O Júlio César, ele tem um diferencial com o elenco. Ele é querido pelo elenco. Mas o Júlio peca nas alterações do Rio Branco. Talvez ele não tenha. E todo mundo sabe dentro do Rio Branco, o Júlio não quer ser treinador. Exatamente. Ele assumiu a condição de treinador para ajudar o Rio Branco. Como o Júlio, eu sempre digo e sempre vou repetir, se o Rio Branco hoje vive um auge, se o Rio Branco hoje tem o apoio do prefeito Diego Denadai, se deve a uma pessoa chamada Júlio César, que teve a humildade de ir no gabinete do prefeito e pedir apoio. Exato. Porque o Rio Branco não tinha o que comer, todo mundo sabe disso. Hoje o Rio Branco paga salário em dia, algo que há 1 ano, 2 anos atrás não existia. Entendeu? Então, isso é o mais importante. Só que eu não ficaria com o Júlio César. O Rio Branco, eu já tenho 2 nomes e já venho dizendo há um bom tempo. Eu contrataria. Fora eu, diria meu amigo Gustavo Antoniassi, eu contrataria ou Edson Só ou Luiz Carlos Martins. Um desses 2 treinadores. Agora, Mas nada contra o Júlio César. Permanece como gerente de futebol. Isso. Ele é o principal responsável pela montagem desse elenco do Rio Branco. Ele foi perfeito na montagem do elenco. Talvez ele não tenha uma visão que tem um treinador dentro de E era nisso que eu queria chegar, porque ele, por tanta dedicação mesmo ao clube, que ele aceitou até mesmo se tornar o técnico. Nada contra ele. Ele tem que ficar, tem que ficar. Exatamente. E até o final agora ele tem que seguir, mas já tem essa declaração dele de que ele realmente não tem essa aptidão para ser treinador. Técnico. Mas, com certeza, permanecer lá. Juliana, algo é claro. Se tivessem ouvido o Júlio César no ano passado, quando o Luiz Carlos Ferreira assumiu o Rio Branco não tinha chegado naquela situação. E o Júlio mostrou, se é de amigo empresário ou não é, não quero saber. Se o empresário vai trazer jogador igual tinha um empresário americano que trazia só, com todo respeito, jogador em fim de carreira, eu não quero saber quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu quero saber do time dentro de campo. O Júlio César montou um time de qualidade. Montou um time que está mostrando dentro da competição que pode dar frutos. Se vai ganhar título ou não, concordo com o Ju, é consequência. O Branco tem pensado no Linense, pensado no Audax, jogo a jogo. Exatamente. O título é consequência. Mas eu fico feliz de uma parte. O Rio Branco tem uma base para a Série A2, algo que eu não esperava. Dá uma tranquilidade aí pro Não esperava tão rápido assim. Então, parabéns ao Júlio César. Eu não ficaria como treinador, mas é o responsável pela montagem desse elenco. É o responsável por tudo que está acontecendo de bom no Rio Branco. Então, o Júlio César, que respeita sempre a minha opinião. Eu critiquei fortemente o Júlio por não ter agido até de forma dura dentro da Série A2, porque o Rio Branco estava caindo ele naquela tranquilidade.
Mas ele sempre me entendeu, sempre conversamos, ele sabe que a crítica é pessoal. Então, quando eu elogio, o elogio é verdadeiro. Então, parabéns, Júlio. Você é o responsável por todo esse momento que o Rio Branco está passando. Parabéns mesmo, mas não ficaria como treinador. Não, mas peraí, só deixa eu entender uma coisa. Você elogiou o cara, você deu os parabéns, mas você não gosta dele como treinador? Não, como treinador, não. Cada um tem uma função. Não, ele... O cara só tá ganhando. Eu não gosto do jogo como lateral, mas eu já gosto como volante. Entendeu? São funções diferentes. Separou bem. O Júlio pode ter a condição de ser o homem entre diretoria e jogadores. Isso, a gerência... Resumindo, ele tem lugar no Rio Branco. Não, Sim, ele tem que ficar. Ele tem que ficar. Esse não é o vai problema. Ele não pode sair. Ele sai Júlio, treinador. você não tá desempregado, não. Segundo o Ariel, você tem lugar. Fica tranquilo. O cara não tá te mandando embora, não. E o próximo treinador tem que ouvir o Júlio César. E Júlio César tem que ser o homem da última palavra. Esse não fica e esse fica. Agora eu entendi. E eu sou da mesma todo opinião. mundo foi embora. O Júlio César ficou. Eu sou da mesma opinião, Ariel. A gente já havia comentado isso no programa passado. O Theo chegou a comentar que não. Assim, ninguém está dizendo que o Júlio deve sair neste momento. Não faz sentido nenhum. Estamos pegando opiniões. Exatamente. Não faz sentido. Agora, deixa eu perguntar para o Ariel. Ariel, agora, todo mundo sabido, o Júlio César já declarou, falou, olha, eu não quero ser técnico do Rio Branco para a Série 2. Já comentou isso. Não seria o caso da diretoria já ir pensando em algum técnico para chegar aí, para ir acompanhando o time, o Ariel? Certo ou errado isso? Já que tem essa demissão do Júlio? É uma boa. Até o exemplo que eu dei aqui, o Jô de lateral, prefiro de volante, era o exemplo de... não gosto do Júlio César como treinador, mas tem que ser o gerente de futebol. Esse foi o exemplo. Mas por mim, eu falo desde que o Jô entrou no time, que ele seria o meu lateral esquerdo. Se ele vai gostar ou não, se ele jogaria ou não sei. Mas o Branco teria um homem de marcação, um homem de qualidade para aquele setor que é a carência da equipe. Só respondendo a sua pergunta, seria o ideal. Seria o ideal ter um treinador, mas talvez a última voz será do Júlio César. Então não adianta, Rogério, esse treinador chegar, começar a receber salário, se a última palavra será do Júlio César. Exatamente. Então, quando esse treinador chegar, o Júlio vai falar, esse tem condição, esse não tem, esse pode ficar. Claro, e tá aqui os que jogadores. o novo treinador tem que avaliar o que tem. Claro. Ele não pode aceitar tudo que o Júlio quer, mas em um consenso resolver quem tem condição ou não. Então, até por redução de gasto, para que você contratar um treinador de ponta, um Edson Só, como tem Luiz Carlos Martins, é muito caro, todo mundo sabe disso. Eu não contrataria nesse momento. Seria importante, mas o Branco não tem condições nesse momento. Não tem condições. Então, seria importante, mas não pode. Mas a competição termina em novembro, o trabalho começa em dezembro. Aí, antes de dezembro, você não vai contratar ninguém, que está todo mundo empregado. Aí começar um trabalho novo com aliás, comandante. Ano que vem, os campeonatos vão começar, acho que na primeira quinzena 11 de janeiro. Deve começar dia 11 de janeiro o Campeonato Paulistão. Então, quer dizer, não tem muito tempo por causa da Copa do Mundo. Final de novembro, o treinador já tem que estar aí para assumir se o Branco tiver ou não na final. Então, o Rio Branco acho que não pode bobear muito. Não pode, não. Aliás, nenhum dos times pode apalavrar com um novo treinador. Só quero mandar um abraço que está na audiência. O São Paulino, esse é doente mais um pouco, né? Esse é apaixonado pelo São Paulo. Claro, tá aqui também no estúdio Nassim Elias, São Paulino. O meu assessor de imprensa do Rio Branco posta foto no Twitter com a bandeira de São Paulo no Morumbi, mas tá tudo bem. E ao Fabiano Camarão, mais conhecido como Camarão, torcedor apaixonado do Rio Branco e também do São Paulo. E sofrem. Como sofrem com o São Paulo? Realmente, São Paulinos ultimamente tá numa zica. Jô, e essa ideia aí do Ariel de lateral esquerdo? O que você achou disso? Atuaria? Acha que dá para levar? Então, na verdade, hoje até penso que nós temos jogadores para fazer aquela função. Mas assim, pensando no grupo, se for a necessidade, eu não vejo... Não é a minha função. Mas... até porque, pelo fato de eu ser destro, jogar para a esquerda, entendeu? Certo. Mas assim, que nem eu falei, no grupo, se precisar, por não ter vaidade, tanto que quando eu cheguei, foi como meia, mais avançado. Hoje eu estou atuando como segundo volante, entendeu? Então, eu acho que isso é importante, você ter outras funções, outra posição, na carência, se precisar, entendeu? Então, acho que não ter a vaidade se precisar, se for pro time, para ajudar a equipe, não tem problema, mas não é aonde eu não vou me sentir tão bem nessa função. Não é só pra ela, não é a minha função. Mas eu não estou dizendo porque o Jô está aqui, não. Eu disse isso nas transmissões, logo no início da competição, quando eu vi aquela carência pelo setor esquerdo. Claro, você vai crucificar um jogador de meio campo que está bem para a lateral esquerda, mas o Rio Branco ia ganhar muito na marcação. O Daniel dá muito espaço para o adversário. Você ia ganhar muito na marcação e na qualidade. Claro que o Jô ia ter dificuldade, porque ele é destro, tudo. Mas
você tem um substituto para o jogo. E na lateral esquerda o Rio Branco ainda não se acertou. Nada aqui contra o Daniel, contra o Denis. Tomara que o Denis comece a crescer, porque está fora de ritmo. Cobrar o jogador com 2 partidas é muito complicado. Então tomara que o Denis cresça e apresente bom futebol e se torne lateral esquerdo e fique para 2 também. Muito bem. Taninha, antes de irmos para o intervalo, temos aí participações para o El e para o Jô? Temos muitas participações. Temos a participação aqui do Vitor Matias, de Americana. Obrigada por participar. Do Vitor, ele fala o seguinte, que os 4 times não chegarão ao G4. Eu também concordo. A Edna Gregório, de Americana, ela também acha que é impossível os 4 chegar. E acredita que Rio Branco tem grande possibilidade de ser campeão. Também concordo com você, Edna. Um abraço para você. Tem o Elise Martins, de Americana. Ele diz o seguinte... O Corinthians chega no G4. Será o único paulista a estar no topo. Eu duvido muito, viu? Nossa, mas... E o Claudemir Peixoto, de Americana, ele fala o seguinte, acha que nenhum dos 4 chega ao G4. Mas quem será que é esses 4? Eu não estou entendendo. Ou é 5, ou são 5, ou são 3. Provavelmente, eu acho que Santos... Portuguesa. Então, colocando a portuguesa. Portuguesa. Que tirou a ponte? Tirou a ponte. Provavelmente seja isso. Tem uma participação aqui do Silvio Silva, ele participa conosco pelo Facebook. Um abraço para você, Torcedor Silvio. da Inter. Ele fala torcedor da Inter. Tá feliz da vida. Isso. Ele pergunta para os 4. Rogério, Márcio, o Teodoro e também... Nossa, eu acho que eu pulei o Ariel. O Ariel e o Jô. Ele fala o seguinte... se vocês sentem falta do Bernardo do Rio Branco, pois ele está arrebentando no Independente. Ele fala mais o seguinte, só o Santos a chegar no G4, ele lembra que o Palmeiras é o 21º do Brasileirão. Boa. É claro, na Série B era o primeiro, tá? O Isso é senhor pessoal, Silvio isso é pessoal. Isso foi pessoal, hein, Fernando Pelanetti? Isso é pessoal. Fica a dica aí do Silvio Silva. Isso mesmo. E vocês, acham que o Bernardo faz falta? Deixa eu responder primeiro, apesar dos dois aqui serem conhecedores aí do menino, mas o Ariel disse há 10 minutos atrás, dos 14 jogadores, ele frisou os 4 zagueiros, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que o Bernardo faz falta. Eu acompanhei o Bernardo quando o Rio Branco disputava A3, foi várias vezes lá no Guassuano, inclusive o Rai do Guassuano deu uma cotovelada na boca dele, foi sensacional. Mas ele sempre foi o capitão do time. O pessoal sempre gostou, o pessoal de Americana aqui, pelo tudo que eu acompanhei, sempre gostou desse Bernardo, desse zagueiro. Só que o Ariel frisou aqui que os 4 zagueiros do Rio Branco hoje, ele seguraria. Então, assim, de repente não vai fazer falta nesse primeiro momento. Tá? Mas é um ótimo jogador, pelo que eu acompanhei. Muito bem, Ariel, qual é a sua opinião, hein? O Bernardo tem sua história, foi o primeiro capitão a erguer um troféu com a camisa do Rio Branco, desde a era profissional. Bernardo está marcado na história do clube, é ídolo da torcida, é um ser humano fantástico, um jogador muito bom. Mas não seria titular no Rio Branco hoje. Devido à qualidade dos 4 que você tem hoje. Tá preenchido, hoje você tem um zagueiro muito rápido, que é o Kleberson. Rodolfo é um zagueiro mais sério, aquele zagueiro do estourão, que não tem tanta qualidade para sair jogando, mas apesar da pouca idade, mais experiente. O Toninho tem essa experiência do Bernardo. E o Danilo, que me surpreendeu muito. O Danilo surpreendeu muito na partida contra o São Bento, que foi a melhor partida do Rio Branco no ano. O Rio Branco não venceu, que foi em Sorocaba. Enjoou de perder gols. Mas foi a melhor partida, foi contra o São Bento e Sorocaba, com os 2 zagueiros reservas. Então, que ele seja feliz no Independente, tenho certeza que vai ser o Bernardo. É um grande jogador, mas hoje eu não ficaria com ele no Rio Branco. E você, João, não tem lugar para ele, né? Na verdade, eu conheço assim pela história, mas não conheço, não joguei junto, então como jogo então é difícil. Jogou contra? Não também. Ainda não. Então não tem como falar, opinar. Não, Ju, você tem que dar sua opinião, Ju. Sai do muro, fala assim, não. Deixa, meu Deus, esse Márcio Teodoro veio pra causar. Feninha, a próxima pergunta aí pros meninos. Tá aí, né, Silvio, a resposta de todas, nossos 3 comentaristas falaram. E agora tem uma pergunta para Ariel e pro Jô. Ele pergunta o seguinte, Ariel, e pergunta o seguinte também, Jô. O que aconteceu com o Rio Branco diante do time da cidade vizinha no último derby? O Carlos Augusto de Americana, obrigado, Carlos, pela participação. E aí, Jô, o que você acha? É até difícil falar, né? Porque se tratando de um derby e da responsabilidade do jogo, né? A gente até eu fiquei muito triste, a gente fica triste pelo resultado. Acho assim, não que a gente não entrou diferente dos outros jogos. Vontade eu penso que não faltou. Até eles foram felizes em relação à bola parada, decidiram o jogo. Foi difícil a gente correr atrás do resultado. Enfim, não conseguimos o resultado. Só que assim, o campeonato segue. Exatamente. Lógico que o derby é muito importante, a gente sabe até pela história.
A gente fica marcado. Ninguém gosta de perder clássico, derby. Mas logo de tomar uma pancada, você fica triste, mas daqui a pouco você já tem uma outra fase que você tem que se empenhar, focar, se concentrar, entendeu? Então eu penso, o que aconteceu? Eles foram melhores, mereceram o resultado, só que a vida nossa segue no campeonato. Exatamente. Então, assim, o que foi de consolo para o Rio Branco seria essa situação de vocês permanecerem e sabendo o União Barbarense que não iriam continuar. O União ganhou, mas morreu no campeonato. Mas morreu no campeonato. Mas continua. Mas continua. E aí, Rogério, o que você acha que... eu acabei, o nosso querido corneteiro ali começou a me cortar, eu não acabei te passando a pergunta do Bernardes. Você acha que faz falta hoje no clube? Você consegue enxergar essa carência? Exatamente como o Ariel falou. O time está tá preenchido com grandes jogadores. Então, como é o nome do atleta mesmo? Bernardi. Fugiu da mente aqui. Bernardi, onde vai jogar aqui, vai ser feliz, é um grande craque, um grande jogador. Acredito que ele vai trazer grandes alegrias lá para o time de Limeira. Mas hoje realmente segue a vida o Rio Branco com outros atletas. Muito bem. Passa a pergunta para o Ariel novamente, Taninha. Então, a pergunta que foi feita para o Ju, a mesma que perguntamos para o Ariel, né? Ariel, o que você acha, né, que aconteceu com o Rio Branco diante da cidade vizinha no último derby? Olha, se o Rio Branco estivesse jogando contra o União até agora, não teria empatado. O Rio Branco abusou em perder gols. O Índio tirou um gol do Rodolfo. O Rodolfo ficou pé da vida, a bola estava entrando, ele cabeçou por cima. É um dia, o Rio Branco não foi tão bem? Não. Mas é um dia que nada dá certo também. O União estava morto fisicamente, qualidade muito abaixo do Rio Branco. Só que teve 2 bolas paradas, o União Barbarense fez 2 gols, o que o Rio Branco não fez durante todo o jogo. Perdeu 4 oportunidades com o Índio no primeiro tempo, perdeu uma com o Renatinho logo no início do segundo tempo. E até foi engraçado que o Cabelo estava narrando esse jogo, e no momento que o Renatinho dominou a bola, logo no início do segundo tempo, perto da pequena área, chutou para fora, em off, falei no ouvido dele, o Rio Branco não ganha esse jogo nunca, porque é o dia que a bola não vai entrar. Ele entrou numa jogada do Robertinho, num gol do Alisson, mas concordo com o Jô. Bola pra frente, não muda, claro. Continua, o torcedor fica triste, que perdeu pro União Barbarense, mas já esqueceu. Ganhou do 15, que não vencia há anos. Bola pra frente, o Branco tem uma Copa Paulista. E sem contar que este ano também já haviam vencido o União. Então, uma vitória para cada lado. Não foi algo tão ruim assim. É que o torcedor estava empolgado pelo momento do Rio Branco. Pelo momento do União Barbarense. O União Barbarense tinha apenas uma vitória. Hoje que relembraram, todos os torcedores relembraram do 6-0 no Antônio Barbarense, mas é totalmente diferente. Hoje é muito nivelado. Só não fala mal dos torcedores, tem um do seu lado aí. Esse sorriso amarelo que o União Barbarense não vai chegar em lugar nenhum. Você é União Barbarense roxo, hein? Cuidado. Ele tem direito. Eu gosto do União Barbarense, mas vamos lá, né? Mas as realidades devem ser encaradas, não adianta. Exatamente. Por mais que houve aí a vitória, mas eu acho que o Rio Branco permanece no campeonato, que talvez seria muito mais importante para o União isso do que ter vencido. Até o próprio Brito falou, gente, era o jogo do campeonato nosso, entendeu? Era uma despedida. Ele era uma despedida. De um péssimo ano. De um péssimo ano, exatamente. Pessoal, vamos para o intervalo agora e fique aí que logo mais tem o Baú do Lente original. Estamos de volta depois de mais um intervalo para falar para você de casa de muito mais futebol. E para você de casa, não esqueça que hoje temos a camiseta concorrendo até o final do Campeonato Paulista, da Copa, perdão, gente. A camisa do Rio Branco, ó, que está na telinha para você ver. Centenário. E para você de casa participar conosco, é muito fácil, é só ligar pelo 3471-8123. Temos o Facebook.com/Lente Esportiva. Temos também nosso Twitter, @Lente Esportiva, ou o nosso e-mail, alvivo@netservicos.com.br. E para você de casa que já está acostumado com o nosso Baú do Lente, vai para você também. Mica, por favor, Baú do Lente. E abrindo a tampa do baú hoje, a gente vai lá para Argentina, Copa do Mundo, ano de 1978. Decisão do terceiro lugar entre Brasil e Itália. Brasil entrou com os seguintes atletas em campo, Emerson Leão, Oscar e Amaral.
Nelinho, Jorge Mendonça, Toninho Cerezo, Rivelino, Dirceu, Rodrigues Neto, Batista, Gil, Reinaldo, Roberto Dinamite. O técnico era o Cláudio Coutinho. Eu, quando estava editando esse vídeo, eu fiquei sabendo que o Jô vinha, o Ariel vinha, eu falei, Jô, teve 2 gols do Brasil, você quer música? Eu falei, põe música aí, tem uma clássica, sucesso nas paradas desde 1869. Eu falei, caramba, Jô, eu só gosto de música clássica. Eu falei, tá bom, então vamos colocar uma música clássica. Liguei pro Ariel, o Ariel falou, eu quero uma narração desse jogo. Eu falei, Ariel, você me quebra as pernas, Ariel. Tentei procurar, não achei nada, mas vamos então agora, Baú do Lente Esportiva, 1978, Brasil e Itália. Vamos lá, vamos pro vídeo. Roberto domina, Cerezo foi para a meia direita, guardou posição, Reinaldo, Mendonça se apresentou, Roberto rolou pela direita para Nelinho, vai para a lateral de área, bateu, violento, vai, gol! Ali parou, olhou e largou uma cacetada de perna direita. A bola fez uma curva, só se parou, olhou, quando viu, a bola estava no canto direito de seu gol. Nelinho, camisa 13. Atrás ele solta jogo, encostou para Rivelino, ajeitou, limpou, pode bater, foi bloqueado, suspendeu para Mendonça, dominou no peito, largando para Dirceu, entrou, bateu, errou! O Ariel, falei que não tinha achado o vídeo, o áudio, mas no fim acabei. Vocês viram que está um pouquinho complicado o áudio, mas é histórico, né? Antigo. Mas, Ariel, essa voz é do José Silvério. Rádio Jovem Pan. Jovem Pan, 50 anos de rádio ele fez aí no primeiro semestre, né, desse ano. Fala um pouquinho do Zé Silvério, para quem não conhece aí. É o pai conhecido como o pai do gol, né? Pai do gol. Eu não vi narrador melhor, claro, muitos falam de Osmar Santos. Era muito ouvinte da Jovem Pan na época, quando criança.
Porque hoje não tem, hoje tem moleza em tudo, internet. Antigamente era jogo só de sábado às 16 horas ao vivo, de domingo era rádio. Em casa era uma discussão, entre aspas, né? Porque meu pai corintiano, meu irmão São Paulino, eu palmeirense, então era muita discussão. E era só ouvindo Rádio Jovem Pan com José Silvério. Então o José Silvério fez parte da minha história. Talvez ter representado muito por ter essa vontade, ter procurado rádio, que hoje trabalho, aliás, dia 1º de outubro fará 7 anos que estou na Rádio do Celeste Americana, acompanhando o clube do meu coração, que é o Rio Branco. Isso não esconde ninguém, se tem algo que tira meu sono é o Rio Branco, não o Palmeiras, porque se eu falar que eu assisti 2 jogos do Palmeiras esse ano, eu estarei mentindo. Ah, mas tá no mesmo nível os eu dois não também, consigo assistir um jogo inteiro. Então, eu preocupo mais com o Rio Branco, mais o José Silvério de estudo. Se o Osmar Santos foi o pai da matéria, ouço muito hoje Osmar Santos na Rádio Globo, mas o José Silvério é diferente. Então, é que da minha o Pelé do rádio. Isso, Pelé da do minha rádio. história já é mais o Osmar Santos em diante. Mas assim... O Osmar marcou, né? O Osmar é ícone. Hoje temos grandes narradores, só que é uma profissão tão carente, mas tão carente, de qualidade, muito carente mesmo. Nossa região é bem servida, temos Leandro Polis dentro da 105, o Roger Williams na Central, Carlos Cabela na CBN. Tive o prazer de trabalhar com os 3 quando era repórter dentro da Rádio do Celeste, recentemente, claro, com o Carlos Cabela. Então, é uma... Tonicão. Muito Tonicão. Aí são nomes que marcaram já, né? Antônio Edson, J. Júnior, tantos anos de... Quem não se lembra do Show do Esporte, da Bandeirantes, J. Júnior? O J é incomparável. É incomparável. O J é ser humano, o J é profissional, o J é gente. O J é, eu sempre disse, o J é mestre, o J é incomparável, o J. Júnior é excepcional. Agora, Jô, 2 gols aí sensacionais, 2 gols de placa, né? Linho e Dirceu, né? Qual que você preferiria fazer? Claro, os 2, mas qual você achou mais bonito aí? Até vi um segundo ali, não sei se estou errado, mas parece um pouco até que o gol do Neymar, que o Fred se ajeitou de peito, ele pegou de primeira. Com esse Dirceu. gol. Eu achei um lindo gol e fico com esse. O segundo gol? O segundo gol. Beleza. Muito bem. Daninha, temos mais participações? Temos sim, Ju. Temos a participação do Ayrton Santiago, de Santa Bárbara do Oeste. Ele fala o seguinte: ele acha que o Santos se classifica entre os 4 e acha que o time do Rio Branco está muito bem e a família dele está torcendo para que o Rio Branco seja campeão. Um abraço, Ayrton, para você. De Santa Bárbara, hein, gente? Eu acho que ele morou em Americana em algum momento aí. O Adilson Vale, de Americana, ele fala o seguinte: nenhum time paulista chega no G4. E o Maguila manda um abraço para você, Ariel, e para todos do programa. Maguilão, abraço, Maguilão, já foi funcionário por muitos anos do Rio Branco, torcedor também do Rio Branco, e como o Maguila e muitos falam, o melhor jogador do Rio Branco foi Raimundinho. Esse eu não tive o prazer de conhecer, mas falaram que era um ótimo jogador. Abraço, Maguila. Que época era esse Raimundinho? Você sabe o carinho enorme que tem por você. Quero abraçar o amigo repórter da Rádio Celeste, que está na audiência, o Cristian Eduardo, que disse o seguinte: Jô, você manchou sua carreira, você jogou na Inter de Limeira. Ele é torcedor doente do Independente, torcedor doente do Galo. Que ele diz que em Limeira só existe um time, que é o Galo, que é o Independente, mas brincadeiras à parte, brincou com o Jô aí sobre ter jogado na Inter. Temos também a participação do Wagner Oliveira, de Americana. Ele fala o seguinte: ele acha difícil os times paulistas chegar, mas talvez o Santos ele consegue chegar no G4. O Adriel Henrique, de Americana, ele fala o seguinte: o único paulista que chega no G4 será o Corinthians. Está sentindo falta do Palmeiras na Série A, porque se estivesse o Palmeiras na Série A, o Corinthians já teria 6 pontos somados com certeza. E também o Silvio Silva via Facebook, ele pergunta o seguinte para você, Ariel, para você não ficar em cima do muro e falar, entre o derby referente tô pensando no Corinthians, né? Só porque falou do Corinthians. Entre o derby do Rio Branco e do União Barbarense, qual você acha que é freguês, Rio Branco ou Barbarense? A história mostra que a União sempre levou a melhor contra o Rio Branco. O Rio Branco sempre teve o glamour de ter times melhores. E o União sempre montou time ou elenco melhor que do Rio Branco. Explicar rapidamente. O Rio Branco sempre foi o time que tinha mais dinheiro,
que revelava mais jogadores e revelou. Então tinha o prazer de ter mais dinheiro em caixa na montagem do elenco. E o União, sempre com aquele caixa não tão alto, sempre montou times melhores que o Branco. O Branco tinha melhor elenco, mas dentro de campo o União sempre fez para prevalecer. E o Rio Branco, claro, historicamente, tudo mostra que o União é freguês, o Rio Branco é freguês do União Barbarense. Você também concorda, Ju? Não, prefiro não opinar. Bom, mas eu trouxe esses números semana passada, a gente discutiu isso, né, aqui com o União. Não estou me lembrando do jornalista do Todo Dia, é Cláudio alguma coisa sobre um dele, desculpa, eu não estou lembrando. Cláudio Gioria. Isso, Cláudio Glória. Gioria. Obrigado. Tem toda a história do Rio Branco. Obrigado por corrigir. Cláudio tem tudo então, sobre o Rio Branco. se eu não me engano, é o seguinte, são 2 vitórias a mais do Rio Branco. Então, o Rio Branco, se eu não me engano, 26, União 24, mas empates são 28, quer dizer, é muito equilibrado, né? Por esses números, há muito equilíbrio. Mas o Rio Branco ficou muito tempo sem vencer o derby. Então, isso acaba... Tem muito disso, né? Tem muito de que o Rio Branco é freguês, o Rio Branco é freguês do 15, mas isso é só para a história, né? Porque o que vale é o momento. O que vale é o torcedor se divertir com tudo isso. Muito bem. Vou chamar a tabela. Mica, tá pronta aí a tabela para nós comentarmos aí, palpitarmos das próximas rodadas também. Meninos, coloca aí para nós. Olha lá. O Monte Azul perdeu aí de 2-0 para o Internacional de Limeira. Rio Branco venceu de 1-0 contra o 15 de Piracicaba. O São Caetano fez 2-1 no São Bento. O Independente venceu de 2-1 contra o Mirassol. E o Audax fez 3-0 no Linense. O Grêmio Osasco empatou 1-1 contra o São Bernardo. Saldo de gols agora é muito importante, né? O Audax 3, Linense 0. É importante, principalmente se 3 equipes terminarem com 9 pontos, né? Isso será o diferencial para a classificação. Mas cada clube depende de si, depende das vitórias. 10 pontos não são necessários as diferenças de gols conquistados nos jogos. Vamos ver aí como que vai ficar a próxima rodada? Temos lá, olha lá. Classificação tabela. Primeiro. Olha lá, classificação do grupo 5. Temos aí o Audax e o Rio Branco empatados com 3 pontos, né? E o 15 de Piracicaba sem nenhuma pontuação devido ao resultado dos jogos. Temos aí o grupo 6 com o Internacional e o São Caetano com 3 pontos e o São Bento e o Monte Azul sem pontuação devido ao jogo. Aí o grupo 8, Independente de Limeira lá com 3 pontos, o Grêmio Osasco com 1 ponto, São Bernardo 1 e Mirassol também não pontuou nesta rodada. Temos lá aí a próxima rodada, então, vamos lá. Mirassol vai pegar o Grêmio Osasco, dia 25 às 7h30. Dia 25 também, 7h30 da noite, São Bernardo contra o Independente. Às 8 horas, Piracicaba pegará o Audax e o Linense pegará o Rio Branco. Isso, né, em Lins, teremos esse jogo aí que para o Rio Branco é importante sim, né? O jogo aí deve estar no maior preparo para esse jogo. Depois a gente já vai comentar aí como que está sendo esse preparo. São Bento e o Monte Azul e Internacional pegará o São Caetano. Certo? O que vocês acham dessa rodada aí, Rogério Domingues? Eu até gostaria de saber do Jô, né? Vocês representam amanhã de manhã? E Não. já viajam? Como é que vai ser o dia lá? Então, na verdade, a gente se representou hoje. Hoje? Fizemos aquele regenerativo, até pelo fato do cansaço, né? Então, faz um trabalho forte, faz mais academia para quem jogou e um trabalho no campo para quem não atuou. Perfeito. E aí amanhã já faz mais uma preparação e viaja às 14 horas para Lins. Tá certo. Rogério Domingues, essa rodada que temos aí, essa segunda fase, acha que Independente, que está lá, né, com 3 pontos, Internacional, você acha que os times aqui nossos da região, como que você avalia? Eu gostaria até que o pessoal do GC voltasse essa tabela aí, dessa próxima segunda rodada, para a gente conseguir raciocinar melhor. Conseguem aí, pessoal, voltar essa tabela? Vamos ver. Não dá mais? Ainda dá? Aí, ó, que bacana. Melhorou. Ó, parada dura pro 15 de Piracicaba, que vai pegar o Audax, que vem de uma vitória de 3-0. Então, o 15 vai ter que se superar na próxima rodada, porque vem de 5 resultados ruins. Então, pro 15 vai ser uma parada dura. A Inter vai jogar em casa, vai pegar o São Caetano. Também acho que é um jogo importante, jogo difícil. Já o
o Rio Branco vai com esse empenho, com essa vitória, o time está bem fechado, pegar o Linense, Rio Branco deve vir aí com resultado, no mínimo um empate, eu acho que o Rio Branco consegue garantir lá. Ô, Rogério, você fala parada dura, mas eu acredito sim, sobraram 12 times aí nessa reta final. Eu acho que não tem jogo fácil. Se a gente analisar certinho, não tem jogo fácil ali. Tudo é parada dura. Não tem, mas a gente vê pelo menos, acho que o fator, algumas informações são interessantes para a gente até trabalhar com elas. Se o 15 que vem numa condição difícil, precisa se superar. Né? O 15 não consegue vencer em casa. Não está conseguindo vencer em casa. Então tem todos esses detalhes que levam a gente a raciocinar um pouco, né? Perdeu para o Independente, empatou com a Inter. Vem de resultados complicados e a cobrança é muito forte. E a pressão agora, após estrear com derrota, o emocional do jogador fica sem dúvida, muito afeta. Baixo. Então você tem que trabalhar nesse momento mais o emocional do elenco do que propriamente o time. Porque Exatamente. O time já fez toda uma preparação antes da competição e dentro da primeira fase. Exatamente. Também. Ariel, o Theo Fiola, ele participa conosco, ele que esteve aqui com a gente no final de semana, na semana passada, e que cedeu aquela camiseta linda para vocês de casa concorrerem. Ele fala o seguinte, Ariel, para você, que você é muito corneteiro e chuta errado. Por que chuta? O que dizer sobre isso, sobre o comentário do Theo Fiola? Se fosse jogando bola, meu chute é certeiro. Agora, se eu não fizer um chute aqui... Está falando referente ao jogo, hein, Deve ser, eu acho que é pessoal esse negócio aí, vamos deixar pra lá. Eu não comentei sobre o jogo. O Rio Branco avança, classifica, mas não entendi. Você é da oposição? Então, você é da oposição? Que ele fala que eu sou corneteiro, ele fala todo jogo. Ele passa na cabine e fala, o que você está reclamando dessa vez? Você é corneteiro. Não sou corneteiro, não. Você que falou de todos os jogadores do Rio Branco, seria importante a gente ressaltar aqui, eu que acompanho o Rio Branco faz muito tempo, um dos melhores centroavantes que jogou no Rio Branco, hoje está aqui presente. Eu gostaria que você filmasse ele aí, Gleice. É o nosso amigo Nassim, foi um dos melhores centroavantes aí do Rio Branco, está aqui presente hoje, amigão do Ariel. Amigos, Nassim só conhece Nassim conhece bola porque come porpeta. Esse aí é o Nassim, pessoal. Para quem não conhece o Nassim... É, o Nassim que já esteve aqui com a gente. Foi o melhor centroavante aí do Rio Branco de todos os tempos. O Nassim, se der uma bola e uma melancia, ele chuta a melancia e come a bola. Mas ele sempre marcou a lanche, que ele foi zagueiro, né? O Nassim está dizendo que a bola é que não compreende ele, entendeu? Quando ele vai jogar, o time que ele cai é um desespero danado. E ele já declarou também que ele não joga à noite porque à noite ele tem náuseas, ele só consegue jogar de manhã. E não enxerga a bola, passa mal. A fletura atrapalha. Que absurdo, viu? Bom, passando aí... João, queria que você falasse um pouquinho para nós, que a gente falou aqui do 15 e tudo mais, mas você é de Piracicaba e começou no 15, não é mesmo? Sim. Até tem um carinho especial pelo 15, onde eu iniciei, desde infantil. Então o Fiola tá assistindo, cuidado. Não, mas só que hoje eu tô aqui no Rio Branco. Não, estamos falando da história do jogo. Até tive um acesso em 2005, da 3-2, então isso marca. Então foi mais isso, foi pelo início no 15. E já até me perguntaram, pô, você comemoraria um gol contra o 15 jogando pelo Rio Branco? Se fizesse, eu comemoraria, porque eu acho que não tem problema, eu não vejo problema. Hoje eu defendo o Rio Branco. Correto. Passei pelo 15, tenho carinho, e hoje eu defendo o Rio Branco. Então, eu acho que, até já respondi em outro lugar, e acho que não teria problema. Não ia justificar, e não seria um desrespeito com a equipe onde iniciei. Tá certo. E além do 15, por qual outro clube que você passou também aqui, na região? Independente, Inter de Limeira, Mojimirim, Santo André. Todos os rivais ele já participou, né? E o Santo André, nós havíamos comentado que como que ele busca times aqui da nossa região, né? Nossa, os atletas da nossa região. E você também passou por lá em que momento aí? Na verdade, foram passagens rápidas, porque eu tinha contrato com o São Paulo, né, de 3 anos, então foi por empréstimo. Tanto que na época era o Ferreirão, que era o treinador do Santo André, e eu já, no 15, eu havia participado, tanto que eu subi em 2005 e, na verdade, em 2006 o time caiu, eu tinha 18 anos na época, 18 para 19, trabalhei com o Ferreirão e nisso eu fui para São Paulo. Depois disso eu fui para São Paulo, na base. E o Ferreirão me levou para o Santo André. Só que como ele ficou pouco tempo, eu também fiquei pouco tempo com ele lá, participei de um jogo contra o Sertãozinho e já retornei. Depois fui para o Mogi, fiquei lá na Copa Paulista e assim fui dando sequência na carreira. Muito bem. E é importante também, a gente sempre frisa também, Ariel, a qualidade, assim, que a estrutura que os clubes da região têm dado, né, de suporte para esses jogadores. Você havia comentado que o Rio Branco, ele sempre teve essa coisa de ter o dinheiro em caixa. Sempre um glamour, né? O Rio Branco sempre
Foi revelador de jogadores, de grandes talentos, jogadores que defenderam várias seleções pelo mundo. Único clube do Brasil a ter 3 jogadores revelados em uma Copa do Mundo em 3 seleções diferentes, que foi o Marco Senna pela seleção da Espanha, o Mineiro pelo Brasil e o Zinha, aqui conhecido como Zinha, no México. Então, o Rio Branco sempre foi um celeiro. E isso, o caixa sempre cheio, sempre cheio. Só que então, uma hora nisso dá para ter uma estrutura melhor para os jogadores. Com certeza. Bacana. Vocês comentaram uma coisa e me trouxe uma pergunta. Ariel, esse ano é o ano do centenário do Rio Branco. Qual seria o melhor presente? Não vamos falar de título, mas qual seria um outro presente que o próprio Rio Branco poderia dar para a torcida? Não estamos falando de título. Título é tudo esperado. Título é esperado, mas qual seria um outro presente interessante para a diretoria do Rio Branco dar para a sua torcida? Uma festa, você acha, Rogério? Não. Estou deixando ele solto. Menos o título. Cuidado. Você faz pergunta complicada, né, Rogério? Eu não posso responder título. Eu não posso. Um presente para a torcida. O maior presente para a torcida seria montar um time competitivo e conquistar acesso no próximo ano. Seria o maior e melhor presente do Centenário Rio Branco no ano que vem voltando, onde permaneceu por longos 17 anos. Ininterruptos ali disputando a elite do futebol estadual, ou o principal campeonato estadual do país. Muito bem. Márcio Teodoro, quer ir fazer uma pergunta para o Jô? Eu queria fazer uma pergunta para o Jô. Ô, Jô, você citou alguns times que você passou aí, como o Mojimirim. Eu sou de Mogi Guaçu, estou te perguntando de Mojimirim. Mojimirim, Santo André, o Inter, Independente. Na sua opinião, qual foi o melhor momento, a melhor fase sua dentre esses times? Você consegue... Boa pergunta, que eu estava pensando nisso. Até pelo fato de ser jovem na época do São Paulo e for por empréstimo, eu perdi muitas coisas nesse período. Acabei até disputando outros estaduais, como o Baiano, o Sul Mato Grossense. Então, retornando aqui para São Paulo, como foi o ano passado, que eu disputei uma copinha pelo Independente e acabei na Inter, vivendo o meu melhor momento. Hoje eu acho que eu vivo o meu melhor momento, tanto da Inter no Rio Branco, como não tendo lesões, que nesse período tive muitas lesões. Então, não me machuquei, disputei A3 praticamente quase todos os jogos, fui artilheiro do time jogando meio que de segundo volante, meia, encostando nos atacantes, com 7 gols no campeonato A3 e dando sequência agora no Rio Branco. Então, eu acho que nesse período foi o meu melhor momento, assim como um profissional já maduro, por ter passado por outras experiências, entendeu? Legal. E desses times da região aqui, vamos deixar o São Paulo de lado? Você consegue, assim, mensurar qual que é o time de mais expressão para você? Um Rio Branco de Mineiro, um Mojimirim de Rivaldo? O que você diria pra gente? Você fala dos times do interior. Isso, dos times... não vou falar do São Paulo, porque aí fica fora. É difícil falar da Grandes. Eu acho assim, particularmente, eu penso que todos esses times merecem estar na elite, entendeu? Do Campeonato Paulista, por exemplo. Eu acho que a Inter teria que estar na elite, o Rio Branco, com certeza, Rio Branco, Inter, 15, esses times tradicionais que têm uma história no futebol do interior, eu acho que seria gratificante esses times estarem disputando a elite do Campeonato Paulista. Inclusive pra gente, que é daqui da região, né? Se tivesse, a gente teria mais oportunidade de estar assistindo esses jogos da elite, né? E ainda pegando o gancho aí, né, que a gente já havia comentado, que o Rio Branco, por ter toda essa estrutura, todo esse dinheiro, deveria ter tido mais investimento para que sempre permanecesse, né, na elite, não ficasse... Mas isso é natural, Juliana. Quando você ganha muito bem, você acha que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Esse dinheiro nunca vai acabar. Exato. E a mina foi secando e ninguém acordou. O que faltou para o Rio Branco? Ter um centro de treinamento de categoria de base, ter um centro de treinamento, pelo menos com um campo para o profissional. Isso faltou. Estrutura física, faltou esse investimento para o Rio Branco. Mas não adianta, não vai voltar. Não vai voltar. São outros tempos. A Lei Pelé atrapalhou, mas os clubes não tiveram tempo para entrar com a Lei Pelé, para cair na real com a Lei Pelé. A Lei Pelé destruiu muitos clubes do interior e continuará destruindo se não houver alterações. Mas o Rio Branco tem que seguir a vida dele. Ariel, você tem uma pergunta para o Jô? Gostaria de fazer alguma pergunta para o Jô? Gostaria de fazer uma pergunta. Eu quero abraçar meu amigo Eduardo Coelho Fofão. Já vou te atender, Eduardo Coelho Fofão. Sei que você está na audiência. Ô, Jô, eu vejo o Rio Branco, quando joga em casa,
com dificuldades, não pelo setor de meio campo na criação, mas quando é muito bem marcado por aquele setor de jogadas pelas laterais. O Branco sente essa falta? Os atacantes sentem essa falta de jogadas pelas laterais? Então, eu penso que às vezes, até pelo fato de nós jogarmos com o atacante aberto, às vezes você vê uma dificuldade do lateral passar, mas o atacante ele cria muita jogada, tanto que o Robertinho criou várias jogadas, sofreu várias faltas pelo lado do campo. Já do outro lado, de repente, nesse jogo, especificamente nesse jogo contra o 15, nós sabíamos que o lateral esquerdo apoiava muito. E o Ronaldo teve que segurar. Mas é um cara que quando desce bem, né? Participa bem do ataque. Então eu penso que nós temos, pelas laterais, caras que podem chegar. Tanto que eu acho que o Denis foi bem no jogo. O Daniel, particularmente, contra o 15, achei que ele foi super bem. Tá? Contra o 15 não, contra o União Barbarense, no derby, achei que ele foi bem. Então acho que até pelo fato, de repente, do jogo, de acordo com o jogo, dificulta um pouco pelas laterais, sobrecarrega muito o meio campo, a gente começa a coordenar mais pelo meio. Quando passa pela lateral, eu acho que às vezes, de repente, o atacante aberto, que tem mais a opção, que é mais rápido, como o Robertinho, que ele busca a jogada individual, às vezes tira um pouco o espaço, mas não quer dizer que a gente não chega pelas laterais. Até porque o Ronaldo fez uma baita partida aqui na marcação. O que eu acho, o que eu vejo nas partidas, que falta um pouco de confiança para o Ronaldo. O Ronaldo é forte, fisicamente ele é muito forte, ele bate muito bem na bola, que é difícil hoje você ter um lateral que cruza tão bem quanto o Ronaldo. E o Ronaldo, na função de marcação contra o 15, ele foi perfeito. Ele marcou muito bem. Se o Ronaldo acreditar um pouco mais, ele se torna um bom ala, porque ele é muito forte fisicamente e ele tem algo que hoje em dia a lateral não cruza, ele chuta a bola para a área, o Ronaldo não, o Ronaldo cruza. E talvez falte isso para ele quando tem um jogador presença de área como o Jajá, que é o jogador que faz o pivô para a chegada dos meias. Talvez seja isso, mas isso eu enxergo assim. Uma vez, conversando com o Rafael Chorão, eu disse a ele, nossa, Rafael, o Túlio tá mal, o atacante. Ele falou, Ariel, talvez tá mal para você vendo, mas para nós dentro de campo ele é fundamental. Quando aperta a marcação, joga no Túlio, que ele resolve, ele sofre falta, ele leva a bola para a linha de fundo. Então, às vezes a gente não vê algo que o jogador dentro de campo enxerga. Muito bem. Bom, vamos passar rapidinho então. Mojimirim, Márcio Teodoro, tá na liderança aí e da Série C, né? E o Bugre perdeu, mas permaneceu entre o G4. Tá meio complicada a situação ali pro Guarani. Passando rapidamente, o Brasileirão Série B, Palmeiras, que venceu o Sport Clube, e aí como o nosso amigo Fernando Furlanetti já tá todo feliz, né? Vai voltar aí a elite do futebol brasileiro, isso já tá declarado. Queria que a gente colocasse aqui rapidamente a tabela da Série A, aí meninos, pra gente comentar se pra vocês houve alguma surpresa nesses resultados que tivemos na última rodada. Olha lá, o Fluminense pegou o Coritiba 1-1, o Vitória pegou o Grêmio e ficou no empate também no 0-0. O Botafogo perdeu contra o Bahia de 1-2. O Corinthians empatou de 0-0 contra o Cruzeiro. Internacional 0. E a Portuguesa, olha lá quem diria, fez um golzinho lá em cima do Internacional. O Goiás e o São Paulo. O Goiás aí que arrebentou o São Paulo nesse último jogo, 1-0. O Náutico e o Flamengo continua aí no empate, no 0-0. E o Atlético Mineiro fez 2-1 contra o Vasco, afundando um pouco mais o Vasco. O Atlético Paraná contra o Ponte Preta, que também não vai bem, fez 1-0. E o Santos aí vencendo o Criciúma de 2-1. Acham que... Duas surpresas só, Juliana. Duas surpresas? O Bahia ganhar de virada em cima do Botafogo, isso foi uma surpresa. E a Portuguesa, a nossa luzinha, ganhar aí de 1-0 do Inter fora de casa. Vamos lá, classificações lá. Cruzeiro. Só vamos falar ali dos 4, porque nós estamos com o tempo bem corrido. Cruzeiro, Botafogo, Atlético Paraná e Grêmio. E só ali o Santos que conseguiu chegar em 7º, que também dá para comentar aí rapidamente, que está quase voltando, chegando ao G4. Lá na ponta, Criciúma, o Vasco, que mais uma vez se complicou, a Ponte Preta e o Náutico. Ponte Preta, acho que não temos mais chance, né, meninos? A Ponte Preta tem chance, sim, de disputar um grande clássico com o Mojimirim ano que vem, se Deus quiser, e vai dar tudo certo. É a chance da Ponte Preta. O que você acha, Ariel? A situação complicada, é um momento conturbado que vive o elenco da Ponte Preta, brigas dentro do elenco. O Jô disse isso no início.
Se não tem união, não adianta ter um elenco de qualidade. E isso atrapalhou muito a Ponte Preta no decorrer desse Campeonato Brasileiro. Tá certo, então. Bom, nosso programa está acabando e eu já vou aqui pedir aí ao Rogério Domingues se despedir e até a próxima segunda, viu, Rogério Domingues? Sem sombra de dúvidas, até a próxima segunda. Obrigado pela sua audiência e segunda que vem estamos de volta aí com mais Baldulento Esportivo. Até. Muito bem, obrigada, viu, Ariel, pela participação. Você sabe que o Lente Esportiva está sempre de portas abertas para você. Muito obrigada aí pelo programa de hoje. Eu que agradeço, Juliano. Obrigado pelo convite. Um abraço ao meu amigo Fernando Furnanetti. Talvez ele se esconde, mas ele é meu amigo. Um abraço a todos. Tenha uma ótima semana, o telespectador do Lente Esportivo. Um abraço. Tchau, tchau. Tá certo. Mas, Teodoro, obrigada aí por ter voltado pro Lente Esportiva, viu, seu corneteiro? Obrigado, E Juliana. até a próxima segunda. Obrigado, Juliana. Obrigado, pessoal presente. Queria mandar um grande abraço ao meu amigo Silvio Silva, que está nos acompanhando. Isso. Para minha esposa em casa, com 18 filhos tomando conta, não é fácil. Eu sei que não é fácil. E um abraço pro Jô aqui, que tem nome de atacante, mas joga no meio de campo. E para você de casa, até segunda-feira. Muito bem. Jô, muito obrigada pela sua participação, viu? Lente Esportiva está de portas abertas e a gente espera aí que o Rio Branco consiga levantar a taça nesse ano e vocês possam voltar aqui. Obrigada, Jô. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e mandar um abraço pros jogadores lá. Estão Isso, que estão zoando hoje. e chegar lá vão encher o saco. Um abraço para todos vocês. Muito bem, é verdade. Obrigada por todo o time aí do Rio Branco que sempre tem participado com a gente. Um abraço aí a todos. Taninha, até a próxima segunda, querida. Até a próxima, Ju. Obrigada, Ariel. Obrigada, Ju, pela participação. Obrigada, claro, Rogério Domingues pelo baú do Lente, que eu adorei. E obrigada pela sua volta, viu, Márcio Teodoro? Tava com saudade já de você e das suas cornetagens. Tudo bem que a gente não falou do Corinthians, que não tá muito bem, mas quem sabe na próxima a gente vem com uma vitória aí, né, Corinthians? Um beijo a todos de casa e continue participando conosco na próxima segunda, no mesmo horário, a gente tá aqui de volta. Até mais. Bom, um abraço aí, você falou do Silva, que continua aí sempre com a gente. Você que está em casa, já sabe, Lente Esportiva e toda a programação da NET, continue acompanhando. Tem o Lente Esportiva na quinta-feira, 8 horas da noite também. E quem quer ser voluntário, acesse lá a página no Facebook. Um beijo a todos. E um abraço para o Adilson, motorista, até segunda-feira. Estamos de volta, hein? Tchau.